Bem-vindos ao painel Solidez, Rentabilidade e Concentração na Recuperação Pós-Pandémica da primeira Conferência Anual de Ecoseguros, com o tema genérico Seguros 2021. Temos connosco o Sr. Engenheiro José Galamba de Oliveira, que é Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, Dr. José Gomes, que é CEO da AGES Seguros e de outras unidades do Grupo AGES, Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade, e Rogério Campos Henriques, CEO de Fidelidade. E gostaria de começar por dar algumas notas sobre a situação, as fotografias da situação atual do setor. Fala-se aqui em necessidades de capital, em solvência 2, de ajustar os produtos às necessidades de capital. Fala-se em concentração, talvez por via disso, concentração ou não de empresas. Fala-se de novos riscos e como os cobrir. Fala-se também em relação à própria pandemia. Houve uma criação de moratórias ou qualquer coisa parecida. Agora, como é que se vai poder voltar atrás e ao mesmo caminho e quando? E Sr. José Galamba de Oliveira, começava por si, perguntar-lhe, genericamente, como é que acha que o setor reagiu à pandemia e como é que vai reagir na pós-pandemia? O que é que lhe parece que vai acontecer? Bom, antes de mais, de responder à sua pergunta, um agradecimento pelo convite para estar aqui presente nesta conferência do Ecoseguros, e partilhar, obviamente, aquilo que também um pouco vemos do nosso dia-a-dia, do que nos está a acontecer, porque estamos, de facto, no meio de uma crise que ninguém antecipava há uns meses atrás, e são tempos realmente extraordinários. E obviamente que, e agora indo diretamente à sua pergunta, a análise que nós fazemos é que o setor respondeu de uma forma extraordinária, uma forma excepcional, a estes tempos, que são tempos, obviamente, diferentes. Mas isto tem muito a ver com o próprio ADN do setor. Nós estamos, enfim, o nosso ADN, nós estamos preparados para acolher e para dar respostas rápidas e céleres e de encontro às necessidades e às expectativas de quem precisa, em momentos de infortúnio, em momentos de azar. E, portanto, enfim, momentos como este são os momentos onde nós queremos estar na linha da frente, queremos estar com os consumidores, sejam as famílias, sejam empresas, em ajudar a ultrapassar as dificuldades que surgem por estes tempos, que são tempos, de facto, diferentes, tempos de crise. E portanto, quando olhamos, e já lá vão uma série de meses, quando olhamos a estes meses que já passaram, o que nós vemos é que o setor foi muito ágil a responder nas respostas sobre várias vertentes. Em primeiro lugar, houve uma preocupação muito grande com as suas pessoas, com os seus colaboradores, e nesse sentido, muito rapidamente colocou as pessoas em teletrabalho. O setor tinha vindo a investir há muito tempo em tecnologias, na digitalização, enfim, dos seus processos, dos escritórios e, portanto, teve uma facilidade muito grande em colocar as pessoas em casa e manter as suas operações sem grandes disrupções. E isso acho que foi muito positivo. Em segundo lugar, houve uma preocupação muito grande de também garantir que os seus parceiros continuavam a dar a resposta adequada a estes tempos, e isto é preciso nós temos que ter atenção que isto é um setor que vive num ecossistema onde os parceiros, seja o canal da distribuição ou os prestadores de serviços, são fundamentais no dia-a-dia daquilo que fazemos, e, portanto, houve aqui uma preocupação de que essas pessoas também estavam capacitadas, e, nesse sentido, foram dados apoios a essas pessoas para estar também na linha da frente com respostas adequadas a estes tempos. E depois, analisando, de facto, à medida que a crise foi evoluindo, foi dando respostas no sentido de, em termos de, por exemplo, da oferta nos seguros de saúde, foram um pouco mais além daquilo que estava contratualmente definido, porque a verdade é que isto era uma pandemia. Tipicamente as pandemias são fator de exclusão nos contratos de seguro, mas aqui, de uma forma geral, a generalidade do setor, todos aqueles que operavam na área da saúde, começaram a assumir investimentos, não só, por exemplo, no pagamento dos testes de diagnóstico da Covid-19, mas também na montagem de linhas de apoio médico, linhas de triagem, e, portanto, houve aqui um forte investimento para dar respostas a estas necessidades. E, portanto, quando olhamos para trás e aquilo que aconteceu, consideramos que tivemos um comportamento digno do nosso setor, e quando olhamos para a frente, obviamente que há aqui algumas preocupações relativamente à incerteza do que vem pela frente,
especialmente no ponto de vista da economia. Nós somos um setor que tem uma correlação muito direta em termos do novo negócio com o crescimento económico. Nós não sabemos neste momento se vamos ter um crescimento, enfim, eu acho que isto da economia é uma ciência engraçada, porque dependendo com quem se fala, ou temos um crescimento em V, ou em W, ou em L, portanto há aí muitos formatos de como é que podem ser os próximos tempos, mas há uma coisa que temos a certeza, é que ninguém é capaz de dizer como é que nós vamos estar daqui a 2 meses, ou daqui a 4 meses, ou daqui a 6 meses. E isso é uma preocupação, obviamente, para nós, porque obviamente, isso significa impactos na nova produção, no volume de prémios. Já significou impactos na sinistralidade, que num primeiro momento houve uma queda, mas neste momento, em alguns ramos, está inclusivamente acima do que tínhamos em anos anteriores. E temos também impactos, e depois podemos falar mais à frente, sobre os próprios, as perdas financeiras associadas à nossa carteira de investimentos, que tem muito a ver com a quebra dos mercados, mas também com este ambiente de taxas de juros baixas, um ambiente muito continuado, e que quando olhamos para a frente percebemos que vai continuar assim muito baixas, e portanto isso tem impacto obviamente na conta de resultados global das companhias. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dr. José Gomes, em relação à questão que foi aqui falada das taxas de juros baixas, questão eterna. No caso do seu grupo, há uma presença nos produtos vida, reforma, de há muitas décadas, esta parte, e no fundo essa verdade, esse pressuposto é dramático para o negócio vida, tem sido dramático para o negócio vida, e gostava de saber como é que o seu grupo consegue ultrapassar a situação. É pelo lado não vida? É o não vida que vai dar a resposta? Bem, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui convosco e saudar as pessoas que nos estão a assistir. Relativamente à questão que coloca, o nosso grupo tem uma forte presença no mercado de não-vida, como disse bem, e no que diz respeito especificamente aos produtos financeiros, que é onde se toca mais a questão que levantou, é algo que nós, aliás, todos os operadores temos estado a viver nos últimos tempos e que levantam uma série de desafios. O que é que o grupo fez? O nosso grupo, o Grupo AGEAS Portugal fez foi um repensar, porque quando há estes desafios há sempre também a oportunidade de repensar o que é que estamos a fazer. E esse trabalho foi feito internamente, em termos de qual deveria ser a nossa posição relativamente a isso, e o que fizemos foi rever um pouco o que era a carteira dos próprios produtos que nós estávamos a oferecer aos clientes. Procurando o quê? Procurando 3 aspectos que são, do nosso ponto de vista, eram fundamentais. Dar soluções no médio e longo prazo que dessem rentabilidade aos clientes. Portanto, isto implicaria certamente aqui, numa perspectiva de investimento, algum pequeno risco e adequando isso à capacidade da própria perfil do nosso cliente, mas que numa lógica de médio e longo prazo tem sempre uma remuneração muito mais simpática do que as alternativas que estávamos a oferecer. E, portanto, primeiro aspecto, adequar essa oferta. Segundo aspecto, pensarmos também de que forma é que esses produtos teriam impacto nos nossos requisitos de capital. Ou seja, essas soluções também permitiram, ao mesmo tempo, ser menos consumidoras de capital, o que também é fundamental no nosso setor, e implicou, da nossa parte, também algum repensar na forma como estávamos organizados e como estávamos a operar, para garantir que a rentabilidade, que, obviamente, questionou e bem, não fosse tão impactada. E, portanto, respondendo à sua pergunta, o Vida recomenda-se e bem dentro do nosso grupo, não temos problemas desse tema de rentabilidade, conseguimos tentar equilibrar dentro deste aspecto. O não Vida tem os seus desafios e vive, naturalmente, com outras preocupações. E, portanto, esse foi o caminho e que tem tido. Quando olhamos para os inflows ou para a produção, obviamente houve uma quebra de produção com estas mudanças, mas globalmente estamos em linha com aquilo que nós temos definido e estamos satisfeitos com o desafio que iniciamos. Muito obrigado. Dr. Pedro Carvalho, em relação uma das vias um dos caminhos de desenvolvimento das empresas é de facto a concentração. E acabou de passar por um processo, ou está ainda num processo de concentração. Pode ilustrar-nos quais são as grandes vantagens no lado da poupança de custos, no corte de custos e no desenvolvimento do negócio, se há algum benefício a retirar? Bom dia Francisco, bom dia a todos. De facto, a tranquilidade há cerca de 9 meses foi adquirida pelo Grupo Generali, onde se integrou, procedeu a um processo de integração
relativamente rápido, diria eu. Enfim, ao fim de 3 meses tínhamos uma organização única, ao fim de 6 meses uma oferta única e uma força comercial única a atuar no mercado, e ao fim de 9 meses conseguimos fundir as 3 companhias que tínhamos em Portugal, tanto na área vida como não vida, em tudo em uma só companhia. O processo de integração está em bom ritmo, não está totalmente concluído, mas hoje já operamos como uma só companhia. Enfim, a consolidação, eu não quero dizer que é totalmente inevitável, mas em mercados, em indústrias relativamente maduras, como é a seguradora, em mercados como o português, com as características que tem uma dimensão relativamente limitada face a outros países europeus e com bastantes operadores ainda a atuar, faz com que alguns dos investimentos que precisam de ser feitos na modernização do setor, nas ofertas futuras, na tecnologia que é preciso pôr à disposição dos consumidores, só possam ser feitas por empresas com alguma dimensão, e por isso eu diria que no futuro vamos assistir a novas oportunidades e a novas operações de consolidação. Não me parece que a prazo, dadas as características do mercado, dadas as exigências de investimento, sejam tecnológicas, mas não só, que possamos operar com 30, 40 operadores no mercado desta dimensão. Obviamente que há sempre espaço para a inovação e para novas ideias e novos players, vai sempre haver, mas a consolidação julgo que continuará a ocorrer. A verdade é que também toda a exigência em termos de regulamentação e necessidades de capital, através de Solvência 2, mas também outros mecanismos que têm sido postos em prática e exigidos pelos reguladores nacional e internacional, fazem com que exista algum benefício de otimização de capital e diversificação de risco através de empresas de maior dimensão, para acomodar choques, como o que estamos a viver atualmente, e para permitir uma maior eficiência na utilização de recursos. Portanto, como disse, menos custos para servir um maior número de pessoas. Portanto, não escondo que isso obviamente também é uma alavanca bastante importante que empurra para a consolidação no setor. E estamos a falar de um setor já com bastante idade, entre aspas, enfim. A Tranquilidade vai fazer agora 150 anos, há outras seguradoras, a Fidelidade já tem mais de 200 anos e, portanto, é um setor já com muitos anos, com uma indústria relativamente consolidada. Não estamos a falar de propriamente uma área em que ainda só há startups e, portanto, a consolidação faz menos sentido. E, portanto, eu diria que vamos assistir, seja por força das necessidades de inovação tecnológica, de requisitos de capital, das características do mercado português, eu julgo que vamos assistir a bastante mais consolidação. Obrigado. Em relação, focou no ponto tecnológico, de resto tem-se falado do ponto tecnológico. Dr. Rogério Henriques, a Fidelidade tinha e tem um programa forte de desenvolvimento tecnológico. Inclusivamente, tem uma série de empresas que estão associadas no desenvolvimento de produtos. Houve uma ideia feita que a pandemia serviu para acelerar processos tecnológicos ou ideias tecnológicas que já estavam praticamente prontas, mas que terá retardado as outras que não eram, que deixaram de ser prioritárias. Concorda com esta ideia? Pensa que as grandes inovações que se podem introduzir nos mercados seguros se atrasaram com a pandemia? Bom dia, Francisco, bom dia a todos. É um gosto estar aqui hoje e poder debater um pouco os desafios do setor convosco. Eu não diria que a pandemia atrasou as grandes inovações do setor, eu diria mesmo que de todo não foi isso que aconteceu. Muitas vezes, quando se fala em pandemia e começa a ouvir-se a palavra também disrupção, quando na maior parte dos casos, eu acho que nas nossas empresas é isso que nós vivemos, o que nós vivemos aqui foi uma aceleração de uma tendência que já estava presente. E esta tendência é uma tendência de adoção de maior tecnologia e de digitalização do negócio. E, portanto, se alguma coisa foi claro nestes últimos meses, foi que esta tendência era uma tendência que se iria acelerar e que nós tínhamos que, de alguma forma, também corresponder e estar na linha de frente das evoluções que vamos fazer. É evidente que houve muitas
coisas que foram feitas entretanto, e outras que ganharam um nível diferente de adoção. Um dos exemplos típicos é o tema da telemedicina, que nós já tínhamos desenvolvido, que já estava cá, mas cuja adoção não era tão grande como nós em alguns momentos esperávamos. E hoje o que estamos a ver é que passou a estar na ordem do dia e o grau de adoção multiplicou-se por várias vezes. E, portanto, agora isso não faz com que a pandemia atrase o caminho que nós estamos a viver. Muito pelo contrário, eu acho que só vai acelerar o caminho que nós estamos a viver. Eu diria que a grande transformação que o setor vive, e eu acho que é justo dizer que as empresas em Portugal, o setor segurador, e temos aqui várias, têm feito um trabalho assinalável de transformação tecnológica e transformação dos seus processos core com base em tecnologia. A grande transformação que estamos a ver é com base na tecnologia, não há nenhuma dúvida sobre isso. E essa vai continuar. E, de facto, a pandemia só contribuiu para acelerar este processo. Acho que todos os planos que nós tínhamos de transformação tecnológica ganharam velocidade. E não vejo, de facto, muitas dinâmicas que se tenham retardado por causa da pandemia. Como o engenheiro José Galamba já disse, o tema do teletrabalho nós conseguimos adotá-lo muito rapidamente. Operacionalmente, as nossas empresas conseguiram responder em grande medida às necessidades do setor. Portanto, o negócio evoluiu normalmente, com um grau de aceleração diferente para responder aos desafios que a pandemia nos trouxe. Mais que nada, acho que esse é o tema. Sr. Engenheiro Galamba de Oliveira, em relação, ainda pegando na questão tecnológica, a dimensão, a escala, que é fundamental, fala-se em tudo o que existe de tecnologia, é a escala e são múltiplos utilizadores da mesma tecnologia. Pensa que a associação pode ter algum papel agregador no sentido de criar ferramentas para comuns a várias seguradoras, eventualmente as de menor dimensão? Bom, a Associação já hoje tem esse papel. Ela, ao longo dos anos, desenvolveu uma plataforma, aliás, tem várias plataformas, mas eu diria que a principal, que nós chamamos a SegurNet, é uma plataforma de conexão entre seguradoras, mas também entre prestadores de serviços ou outras entidades terceiras, e que o objetivo principal é, obviamente, agilizar processos, facilitar a comunicação entre as próprias seguradoras e resolver alguns temas, em especial quando envolvem mais que uma seguradora. E portanto, há aqui uma uniformização de processos que, no fim do dia, traz vantagens para todos. E isto aplica-se, em especial, nos seguros obrigatórios. Portanto, temos base de dados e workflows montados e processos em cima disso, relacionados com os acidentes de trabalho, com o automóvel, com a subscrição de novos seguros para o seguro automóvel, etc. Mas também para a área da saúde, por exemplo, a Conexa hoje em dia, existe uma plataforma de faturação dos hospitais públicos para as seguradoras. Sempre que há um sinistrado que acaba num hospital público por um acidente de automóvel ou um acidente de trabalho, obviamente o seguro é acionado e obviamente há custos que são imputados à seguradora de um hospital público, e isso é feito numa plataforma que já está a funcionar, uma plataforma na APS com a SPMS, do outro lado, que é uma entidade do Ministério da Saúde, e portanto garante este fluxo de comunicação. Portanto, este caminho já tem vindo a ser trilhado há uns anos esta parte. Agora, nós temos obviamente uma perspectiva de que há esta plataforma, que ela tem evoluído e pode continuar a evoluir. E, portanto, há-se uma preocupação dentro da APS, e nós temos uma comissão executiva, aliás, liderada ali pelo meu digníssimo amigo o Rogério Campos Henriques, que lidera esta comissão executiva, que precisamente vai identificando novas áreas e processos, e há uma discussão entre todos, e se houver acordo entre todos e que faz sentido desenvolver, então desenvolvemos isso dentro da associação. Portanto, não é uma novidade, é algo que acontece e que nós pensamos que ainda tem um caminho para percorrer, para adicionar novas funcionalidades, para que no fim do dia possamos ter um ecossistema no mundo dos seguros mais eficiente. José Gomes, o Grupo AGES tem-se reparado que tem evoluído muito na área dos serviços, cria empresas específicas, cria um marketplace importante. Que caminho é esse? É apenas de prestar um melhor serviço ao cliente ou é um caminho de rentabilidade? De volume e rentabilidade? O grupo fez uma reflexão estratégica há 3 anos atrás e um dos vários objetivos foi ser relevante na vida dos nossos clientes. E para ser relevante na vida dos nossos clientes, para além daquilo que é os seguros e da proteção, a componente da prevenção, que são componentes sem dúvida, e depois da assistência quando a coisa
há um evento, que é de facto o nosso core business, mas não é para nós, do nosso ponto de vista, suficiente. Portanto, para sermos relevantes, temos de estar mais além do que somente os seguros. E é nesse contexto que uma das linhas estratégicas tem exatamente com o desenvolvimento desse caminho para além dos seguros. E, portanto, surgem várias iniciativas que são, do nosso ponto de vista, importantes e que respondem a um conjunto de necessidades dos segmentos dos vários clientes, nomeadamente, como falámos, aliás, é público, a joint venture que fizemos com os nossos parceiros da GML Saúde em termos de residências assistidas, claramente uma necessidade para um determinado segmento de clientes. Como falou bem, o marketplace da AGAs Portugal, o mundo da AGAs, que tem como objetivo qualquer necessidade que alguém tenha de fazer uma reparação ou ter acesso a um determinado tipo de serviço, pode recorrer ali e tem esse tipo de resposta, e isto permite-nos estar mais próximo, e como outras iniciativas, há iniciativas que temos estado a fazer, por exemplo, na área da reparação, da identificação dos danos por água, as infiltrações ou os danos que são difíceis, portanto também criámos uma unidade especializada, e esse tem sido o caminho, tal como também o Rogério falou há pouco, o ecossistema de saúde, que vai também muito para além daquilo que é o seguro de saúde, e, portanto, esse é o caminho é um dos caminhos, uma das orientações, um dos pilares estratégicos que nós temos dentro do grupo e que temos vindo a construir. E porquê? Porque nos permite estar mais próximo do cliente, sermos mais relevantes para eles e também, naturalmente, com isto também se gera outro tipo de volume de negócio e de rentabilidade. Mas, acima de tudo, o principal motivo é como é que podemos ser mais relevantes para os nossos clientes. E é nesse sentido que temos vindo a apostar. Pedro Carvalho, em relação à integração na Generali, a Generali tem uma enorme expansão e criatividade pelo mundo fora. O que é que de importante pode a tranquilidade portuguesa retirar do mundo Generali? Da experiência que tem, dos produtos que tem? De facto, a Generali é um grupo com bastante dimensão. Eu julgo que é o 7º maior do mundo, em um top 3 europeu. E está presente aproximadamente em 60 geografias, eu diria que em 22, 23, como market leader. E tem soluções de oferta, soluções tecnológicas de apoio às operações dos seguros, no back-office, no front-office, nas interações com os clientes, no trabalho que se faz com os agentes, que eu julgo que nós vamos querer abraçar e que nos vão ajudar a acelerar o processo de mudança e transformação que já estava em curso na companhia. A companhia, à semelhança das suas congêneres, também tinha encetado um processo de digitalização, de smart working, portanto, que hoje chamamos de teletrabalho, mas que vai bem além de trabalhar a partir de casa. Portanto, o smart working no Grupo Generali já era adotado. Por exemplo, na Áustria, a 40% das pessoas do tempo era passado fora do escritório. Portanto, mesmo funções de back-office ou call centers, etc. Portanto, tínhamos geografias onde estávamos mais avançados. Isso permitiu-nos, a nós, tranquilidade, uma empresa de raiz portuguesa, ainda com alguns elementos bastante tradicionais, acelerar todo este processo de trabalho remoto, desde logo, mas também nos está a permitir trabalhar em soluções que eu julgo que em 2021 e em 2022 vão ficar bastante mais visíveis para os nossos clientes no mercado, principalmente em termos de oferta e de serviços, seja na gestão da prevenção, seja na assistência, portanto, complementando a vertente seguro, portanto, e alargando um bocadinho o espectro da presença da seguradora na vida dos nossos clientes, à semelhança do que a AGEAS também está a fazer. Enfim, queremos fazê-lo melhor, obviamente, faz parte da nossa aspiração e da nossa ambição. E julgo que também o facto, e aqui acho que é facilmente perceptível, que o facto de pertencermos a um grupo com uma dimensão bastante relevante no mundo segurador, podemos subscrever riscos, nomeadamente empresariais, bastante complexos, que sejam de multinacionais presentes no país, sejam de empresas portuguesas com atividade particularmente complexa, ou multinacional em vários países. Podemos hoje
fazê-lo através da tranquilidade diretamente, coisa que no passado não o conseguíamos fazer e, portanto, ou teríamos mais dificuldade. E, portanto, há um conjunto de oportunidades que se abrem, enfim, que vamos poder apoiar empresas, sejam elas portuguesas ou estrangeiras em Portugal, que de outra forma teríamos mais dificuldade em fazer. Dr. Rogério Henriques, em relação, falaria agora ao contrário, tem a internacionalização da fidelidade tem trazido mais experiência aos destinatários do que propriamente à própria fidelidade, ou estarei enganado? Mais experiência? Aos próprios países onde chega a fidelidade, ou estarei enganado? Bom, vamos lá ver. Ou seja, qual é a aprendizagem que a fidelidade está a tirar da sua experiência internacional? A fidelidade, de facto, tem vindo a trilhar, mais recentemente ainda, um caminho de maior internacionalização. Nós adquirimos, o ano passado, em 2019, formalizámos a aquisição de uma empresa no Peru, que é hoje o número 3, o player número 3 no Peru, número 1 na Bolívia, número 10 no Paraguai, e abrimos uma operação no Chile, também o ano passado, Greenfield. Portanto, temos aqui uma clara apetência pela América Latina. E nós, de facto, na nossa abordagem, o que fizemos foi selecionar os mercados que nos pareceram mais atrativos. E ser mais atrativo para nós passava por serem mercados com potencial de crescimento, naturalmente, e mercados onde nós pudéssemos ter um valor acrescentado. Ou seja, onde o nosso know-how e as nossas competências, que são fortíssimas em Portugal, numa série de áreas, transportadas para esses mercados, pudessem ser aplicadas e criar valor. E, portanto, permitir ao mercado não só crescer, aproveitar esse crescimento, mas até contribuir para desenvolver muito esse mercado. Portanto, nenhuma dúvida, nós achamos que podemos trazer esse valor acrescentado. Também não deixa de ser verdade que, quando estamos expostos a estas realidades que são diferentes, nós podemos aprender. E uma das dinâmicas que, no nosso caso, é muito evidente, é que nós queremos ter uma estratégia de internacionalização que não seja só de impor normas e formas de fazer negócio que estamos habituados a ter nos nossos países de origem, não, que tenhamos a flexibilidade de compreender os mercados, de perceber como é que acrescentamos valor fazendo os ajustes que fazem sentido para aqueles mercados. E isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, e isto não é um comentário aqui para os meus colegas do lado, mas muitas vezes o que acontece com as multinacionais é que definem uma dinâmica que aplicam aos vários mercados e muitas vezes nem sempre com a flexibilidade devida. E isso tem custos, porque os mercados seguradores continuam a ser em grande medida mercados locais e há um valor em se fazer a devida adaptação a estes mercados. Porque, provavelmente, se não o fizermos, temos sinergias de custos significativas, mas não temos as mesmas sinergias do lado da receita, não é? E, portanto, nós achamos que tem que haver esta flexibilidade mental, quase, para aplicar as melhores práticas com os devidos ajustes, mas também aprender com isso e poder transportar essa aprendizagem para outros mercados, que nós também temos, por exemplo, em África, onde também temos uma presença significativa. E, portanto, há aqui oportunidades de transportar melhores experiências, quer de Portugal para esses mercados, quer entre os vários mercados. Portanto, há aqui uma sinergia clara de know-how, digamos assim. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Galamba de Oliveira, tenho que mudar agora o assunto para uma surpresa que aterrou na sexta-feira, que foi um pedido de alteração ao Orçamento do Estado de 2021, feito pelo Partido Comunista, onde sugeria, ou quase impunha, uma taxa, uma contribuição extraordinária para o setor segurador, justificada pelos lucros superiores que o setor tinha tido pela redução de sinistralidade. Pedia-lhe um comentário. O argumento, a justificação faz sentido? A interferência da política no negócio dos seguros faz sentido também? Bom, relativamente a esta proposta que de facto surgiu no fim de semana, e fomos de alguma forma também surpreendidos sobre o tema, porque não tinha havido nenhum contactos prévios, nem connosco, nem com o Governo, sobre esta temática, devo dizer que, enfim, causou-nos alguma surpresa, até porque isto não tem paralelo em nenhum outro país europeu, uma iniciativa deste tipo. E, obviamente, ela baseia-se num conjunto de pressupostos, em especial a quebra de sinistralidade, que terá ocorrido no segundo trimestre, até porque os números nos considerandos da proposta falam nos números a 30 de junho, quando, de facto, quando olhamos depois mais para a frente, a realidade já é outra. Mas nós consideramos isto uma proposta extemporânea, basicamente por três razões.
A primeira tem a ver com o facto de nós já termos um Decreto-Lei 20F-2020, de maio deste ano, que já dá resposta ao tema da redução do risco e já prevê lá um conjunto de ideias que nós, enquanto setor, obviamente estamos a seguir e muito em especial focados nos seguros obrigatórios, em que o setor, obviamente, tem que dar resposta quando há uma evidente, uma redução da atividade ou um fecho de atividade, ou em que circunstâncias for. Depois temos, de facto, também o regime jurídico da atividade seguradora, que também prevê o que é que se deve fazer no caso de uma redução de risco, que é obviamente que isso aconteceu durante o segundo trimestre, ou em especial durante aqueles meses de confinamento. Temos também a ASF que a libertar um conjunto de normas e de informações em que define o dever das seguradoras efetuarem devolução de prémios ou fazerem ajustes a prémios ou baixarem prémios em anuidades futuras para o reequilíbrio de prestações. Portanto, há aqui um conjunto já de circunstâncias que dão resposta a esta mudança de contexto que existiu e nós percebemos que houve, de facto, uma alteração de contexto, em especial em termos de risco, em especial naqueles meses de confinamento. Depois, uma segunda razão, que para nós acho que, tal como está, isto não faz muito sentido, esta proposta, é que, de facto, ela ignora todo o esforço que o setor já tem feito e que continua a fazer para dar resposta, enfim, junto dos seus clientes, dos consumidores, das empresas ou das famílias, relacionados com a crise pandémica. Enfim, nós já falei aqui há pouco de algumas das iniciativas que estão a ir para além do contratualmente definido, estão de facto a apoiar parceiros, a adiantar pagamentos a prestadores de serviço e, portanto, há aqui todo um esforço que não está quantificado, mas que obviamente, e esse esforço não está refletido na taxa da sinistralidade e, portanto, é também aqui um esforço de investimento ou por parte do setor que não é ali mencionado na proposta. E, portanto, esta é uma segunda ordem de razão, porque nós achamos que a proposta não faz sentido. Mas há uma terceira. E a terceira é que, para nós, nós não saímos da crise, nós continuamos na crise. Em primeiro lugar, achamos que é preciso olhar isto de uma forma mais abrangente, para incluir todos esses aspectos que eu fui falando nas outras duas razões, mas de uma forma mais abrangente e, acima de tudo, numa janela temporal muito mais alargada. A crise não terminou, a crise económica ainda estamos nela e não sabemos quantos meses ela vai coexistir. Portanto, nós temos que ver o impacto, para além da sinistralidade, que, como digo, ela de facto reduziu nos primeiros, ali no segundo trimestre, mas neste momento já recuperou, por exemplo, em alguns ramos, para cima, valores bem acima do que tínhamos no passado. Por exemplo, a área dos riscos múltiplos é uma área muito, muito evidente, mas, por exemplo, até no automóvel, neste momento já está acima dos valores do ano passado. E, portanto, é preciso perceber qual é que é a realidade em cada ramo, é preciso olhar um horizonte temporal, a ver quais é que são os impactos, por exemplo, nos volumes de negócios das companhias, nos acidentes de trabalho, com a quebra da atividade, com o fecho de empresas, etc. Esse volume está em queda acelerada e, portanto, nós temos que ver depois o impacto disso no equilíbrio técnico dos vários ramos. E de outros fatores, por exemplo, o tema das moratórias, também já aqui foi falado, nós temos que perceber o que é que vai acontecer à medida que estas moratórias vão vencendo e, em especial, se a crise económica se agravar. Nós, como eu disse também já há pouco, nós não sabemos como é que vamos estar daqui a 2 ou 3 ou 4 meses, como é que vai ser o ano 2021 e, portanto, temos, obviamente, algum receio sobre as taxas de incumprimento que possam existir associadas a essas moratórias. Portanto, o que a nossa mensagem é que o que faz sentido é olhar isto, para já de uma forma agregada, com todas as suas vertentes, e depois num horizonte temporal que vai muito para além do segundo trimestre de 2020, em que estivemos muito confinados. Portanto, temos que olhar para o 2020 e, se calhar, o 2021, perceber quais é que são os impactos nas contas técnicas, no equilíbrio técnico do nosso setor, e depois, em função disso, fazer uma prestação de contas, eventualmente, e falar sobre o tema. Agora, nos moldes em que está a referir a proposta, parece-nos extemporânea. José Gomes, estamos a terminar. Gostava de perguntar, perante estas condições, o setor bancário diz que fez umas previsões bastante preventivas, ou tem feito umas previsões bastante preventivas ao longo deste ano. Acha que o setor segurador deve fazer o mesmo, ou tem feito o mesmo? Sobre as outras companhias não consigo explicar. Agora, no que diz respeito ao Grupo AGAs, primeiro, o negócio de seguros é um bocadinho
tem umas características muito próprias, não é? O questão do nível de provisionamento que as companhias têm que ter face aos seus negócios tem regras muito claras e nós, dentro do grupo, temos uma exigência mais elevada. Portanto, aqui a questão que se podia colocar é dizer assim, muito bem, o que é que aconteceu com algum diferimento de sinistros? Porque é um aspecto que o engenheiro José Calma estava a dizer, porque alguns sinistros nós sabemos que não ocorreram, mas eles vão ser participados e vão aparecer, não é? Aí temos tido, obviamente, um cuidado de reforço, exatamente, chama-se isso, em termos técnicos, IBNR, que é reforçar as previsões para fazer face a sinistros que nós sabemos que podem vir a apresentar relativamente a períodos anteriores. Portanto, de uma forma geral, sim, as companhias, pelo menos o nosso grupo, é bastante conservador relativamente a essa matéria e, portanto, prepara-se para essas situações, reforçou-se um pouco mais. Como é que está planeado 2021 na tranquilidade? Como é que é o orçamento? Bem, eu acho que qualquer exercício de adivinhação ou de estimativa para 2021 sofre de um grau de inexatidão, dada a incerteza que existe nos mercados, bastante grande. E julgo que a incerteza prende-se com a carteira de investimentos e com os mercados de capitais e sofre há duas dimensões importantes. É muito improvável que não haja mais imparidades, ou seja, empresas e obrigações e investimentos que entrem em default a nível mundial, mas também cá em Portugal. Ainda ontem o estudo da CIP apontava para números bastante alarmantes, mas, portanto, podemos esperar movimentos significativos aí. Também podemos esperar alterações e ao nível que elas estão, qualquer pequena alteração faz alterar muito o valor das nossas responsabilidades e o valor dos nossos investimentos. Estamos a falar das taxas de juros, que estão muito perto de zero ou negativas e, portanto, andamos sempre... Pequenas variações têm um impacto enorme nas responsabilidades das companhias e também nos seus investimentos. E depois, em termos do negócio, segurador propriamente dito, em que sabemos que vai certamente haver algum encolhimento em algumas linhas de negócio que são mandatórias e que são brutalmente relacionadas e até com um multiplicador em cima com a evolução do PIB, são os acidentes de trabalho e o ramo automóvel, certamente, entre outros, mas esses dois em particular. E, portanto, não sabemos a profundidade da recessão que vamos ter e da queda que irá haver. E depois também não sabemos qual vai ser a reação dos operadores e a forma de atuar dos diferentes agentes económicos e a reação, portanto, é um exercício, não diria de adivinhação, mas quase para 2021. Acho que temos que ser particularmente prudentes e temos que fazer vários cenários para estarmos preparados para cenários mais otimistas e outros francamente mais negativos. E, portanto, acho que as companhias e a tranquilidade em particular está a preparar-se para vários cenários para o caso de ocorrerem, sejam eles mais negativos ou um pouco mais otimistas, embora 2021 vai ser certamente muito difícil para o setor. Teria que ser a mesma pergunta. A que junto a estratégia de expansão se vai ficar congelada ou se vai atrasar? Bom, os meus colegas já disseram tudo. O ano de 2021 vai ser um ano certamente difícil, com impactos do lado da receita evidentes, porque nós estamos muito indexados à atividade económica e, portanto, é muito natural que a crise e o impacto que vai ter nas empresas e nas famílias vai ter um impacto profundo do lado da receita. Portanto, nós estamos preparados para vários cenários aí, que não são muito otimistas, para ser franco. Em algumas áreas, e também numa lógica quase de estimativa, não é? Porque estamos todos a projetar, há muita ambiguidade no ar. Em algumas áreas sabemos que vamos ter, por exemplo, um acréscimo de sinistralidade evidente. O caso da saúde é um deles, porque a tal sinistralidade que este ano, porventura, não houve, no ano que vem, e provavelmente os tratamentos que não foram executados este ano vão ser reforçados no ano que vem. Vamos ter pessoas mais doentes ou em estadios mais avançados da sua doença que não foram convenientemente tratados a certa altura durante este ano, portanto vai haver impactos na rentabilidade do lado da sinistralidade também. Não em todas as linhas de negócio, mas em algumas é evidente. O caso da saúde é muito, muito claro. E, portanto, nós estamos aqui a gerir um bocadinho à vista, com vários cenários, e sendo conservadores e prudentes o mais possível. Em relação ao tema da expansão internacional, nós temos que, naturalmente, antes de mais, consolidar a nossa expansão internacional. Essa é a prioridade, porque nós, como se percebeu, a fidelidade evoluiu de um negócio que era manifestamente local, com praticamente 5% das suas receitas em Portugal, para um negócio em que já tem 30%
mais 30% das receitas fora de Portugal. Estamos aqui numa fase de consolidação. A prioridade em 2021 não vai ser prosseguir essa estratégia, mas também depende das circunstâncias e das oportunidades que entretanto forem surgindo. Claramente, o ano de 2021 vai ser um ano com muitas incertezas e onde o que está em cima da mesa não é continuar a expandir de forma agressiva, mas mais consolidar o que temos vindo a fazer e preparar-nos para um ano que vai ser naturalmente difícil em Portugal, não há nenhuma dúvida. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de todos, que muito enriqueceram esta nossa primeira conferência EcoSeguros, Seguros 2021. Penso que abordamos aqui os temas principais. Agradeço imenso a tentativa de definir qualquer rumo para 2021, mas realmente compreendo que é bastante difícil. E muito obrigado e até espero que para o ano nos voltemos a encontrar aqui. Muito obrigado.